Na sessão ainda Brigas da Band News FM, já que a gente já entrou no programa hoje com várias, mas que interessam diretamente você, cidadão, você ouvinte que interage com a gente, que provoca, que manda suas críticas, reclamações, queixas, tem mais uma que teve novidade, minha gente. E, aliás, para juntar alhos com bugalhos, falávamos da justiça e veio exatamente da justiça uma novidade vista como positiva pela maioria da comunidade do Colégio Federal, da Rede Federal Pedro II. A Band News FM vem, 2, 3 meses cobrando, mesmo que de forma híbrida no começo, mas hoje, então, não haveria nem necessidade, como a avaliação da rede municipal em voltar 100%, da rede estadual do Rio de Janeiro em voltar 100% com as aulas, por que não o Colégio Pedro II voltar 100%, olhando as regras do estado onde está inserido, onde a rede está inserida, por que não? Mesmo que voltasse em boa parte, não, nada disso. O senhor reitor Oscar Alac vem resistindo, deu uma canetada dizendo que só voltam às aulas em março do ano que vem. Ô, beleza, em março do ano que vem. E a gente vinha criticando, cobrando, reclamando no ar. Veio uma decisão agora do judiciário, já que o senhor reitor Oscar Alac vinha dando suas canetadas, hein, reitor? Agora o senhor tomou uma canetada. Não duvido que vai recorrer. Mas o que determina, então, a justiça depois de uma provocação, acho que do Ministério Público Federal? Águia? Isso, o Ministério Público Federal provocou e agora a justiça determinou que em 2 semanas eles devem se adaptar às unidades federais como um todo. O FRJ, o próprio Pedro II, o Instituto Federal do Rio de Janeiro. E aí eles devem se adaptar para o retorno depois dessas 2 semanas, né, Rian Lobo? Bom dia para você. É isso, Águeda, bom dia para você, Pinho, Rodolfo, Natália, aos nossos ouvintes. Decisão aí da Justiça Federal, do desembargador federal Marcelo Pereira da Silva, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determina aí o retorno das aulas presenciais no Pedro II e em outras instituições federais em até 2 semanas. Essas instituições aí têm esse prazo de 15 dias aproximadamente para se adaptar ao novo normal e retornar com todas as atividades presenciais, como foi feito também na rede estadual e na rede municipal de ensino aqui do Rio de Janeiro. Nesse documento que foi emitido ontem, assinado ontem pelo magistrado, ele leva em consideração o monitoramento dos casos de Covid-19 aqui no Rio de Janeiro, o cenário atual, que inclusive é apontado aí pelas secretarias de saúde e por especialistas como o melhor desde o início da pandemia, né? Com nível baixo de transmissão e também com o avanço da vacinação, o que permitiria aí, segundo o desembargador, o retorno presencial. Vale para o Pedro II, o FRJ, a Rural, Cefet, IFRJ, Inês e a Unirio também. Todas essas instituições federais. Então não é só para o Pedro II? Não, na verdade para todas as instituições federais aqui do Rio de Janeiro, Rodolfo. Então peraí, vamos lá. Volta aí então. Quem mais? Unirio? Vamos lá, o FRJ, o FRRJ, que é a Rural, Cefet, IFRJ, que é o Instituto Federal do Rio de Janeiro de Química, o Inês e também a Unirio e o Pedro II também. Pô, podiam... nisso não era pra colocar... Será que quando fala de UFRJ entra junto o CAP da UFRJ? Acho que sim, né? Sim, Colégio de aplicação da UFRJ deve estar dentro, tudo né? Que porque for é rede federal também, ensino. né? Tudo que for federal aqui do Rio de Janeiro tá incluso aí nesse... Olha aí. O Pedro II é o grande mote para essa decisão, porque era o que estava gerando mais indignação e era o que planejava voltar mais tardiamente, só em março. Os outros já... Apesar de ter havido muita insistência da comunidade aí escolar e briga dos pais, dos alunos, indo até a imprensa, os outros, bem ou mal, já estavam... Mas estavam começando a programar a volta. O Pedro II era o que ficava falando, não, só em março. Cara, só em março. Empurra. Problema, empurra. Sabe o que eu acho? Primeiro, não fizeram em nenhum momento uma votação aberta aos pais ou aos alunos, à comunidade de uma maneira geral. Nunca fizeram isso. Mas vamos imaginar que não tem que fazer realmente. Se não é para fazer, não tem que... O Oscar Alac é o quê? Né? Ele é reitor. Mas qual é a formação dele, acadêmica? Ele é infectologista? Ele é epidemiologista? Ele já alguma vez participou da fabricação de uma vacina? Então, por que ele, como reitor, pode dar uma canetada dessa se está inserido num estado onde
as informações estaduais levam à volta do ensino 100% presencial na rede estadual, isso aconteceu ontem, ou está inserido na cidade, como as unidades dele do Maitá de São Cristóvão, mesma cidade que com seus índices já voltou com as aulas 100% presenciais. Na mesma cidade que autorizou o ensino privado a voltar em setembro do ano passado, há um ano e um mês. Então que negócio é esse que você dá uma autonomia para não cientistas, para não infectologistas, para não epidemiologistas, para não nada em termos de comitê científico, de comitê executivo, de pandemia, de números, não sabem o que tem, por exemplo, em leito, não sabem se tem ocupação, se não tem ocupação, e aí o cara fica sentado na autonomia de reitor do Colégio Pedro II, é quase que, poxa, desculpa, data vênia, reitor, maravilhoso, sensacional, que lindo, poxa, toda a reverência aqui ao senhor, mas é o seguinte, o que o senhor entende disso para dizer que não só voltamos em março? Ah, mas é porque eu tô vendo aí ainda a questão da pandemia. O senhor não é autoridade nesse assunto? O senhor que está inserido no ambiente estadual deveria seguir as orientações desses sim que estudam, seja no município ou no estado, e todos eles já voltaram. A privada lá atrás, a municipal já voltou e a estadual ontem. O que faz o Pedro II? Parabéns ao desembargador Marcelo Pereira da Silva em tomar essa decisão. E vou dizer mais, eu entendo porque ele tem que botar esse tipo de prazo, mas não precisa nem de 15 dias. Sabe o que a rede municipal tá agora? Nem distanciamento eles estão fazendo mais. Máscara. Putz, qualquer criança tem máscara. E acabaram de anunciar que dia 3 de novembro vai ser obrigatória a ida até as escolas na rede municipal do Rio, o que não era antes, e só vão poder continuar tendo aula remota alunos com comorbidades, tal como fez a estadual. É obrigatório ir para a escola. Vamos lá, todos vacinados, dos professores, profissionais de educação, todos estão vacinados com pelo menos 2 doses, que era a cobrança lá atrás. Hoje, nem distanciamento entre carteira o município está exigindo mais. Então você tem que dar máscara, na verdade nem dar máscara, eles levam de casa, exigir. Você tem que colocar dispenser de álcool em gel. Se um colégio, uma rede do tamanho do Pedro II, que economizou, porque ano passado não teve limpeza, não teve gasto, um monte de coisa porque estava fechada. E esse ano também, praticamente todo. Se não tem como colocar dispenser de álcool em gel. Se não tem como colocar, às vezes, esses tapetes na entrada. E, eventualmente, medição de temperatura, que muitos nem estão mais exigindo, mas medição de temperatura na entrada, um termômetrozinho daqui. Ah, pelo amor de Deus, aí fecha, pô. O cara desiste, entrega o cargo de reitor e vai embora. Não precisa nem de 15 dias para adaptar. Seguindo as normas que estão aí estipuladas pelo município. Ontem eu vi no nosso relatório, que eu sempre tento ler, observar, etc, eu vi lá, quando falamos do Pedro II, não existia essa notícia que é uma vitória para a ampla maioria dos pais e dos alunos que querem voltar, que estão defasados, está aumentando a evasão escolar, está aumentando depressão nos meninos, nos jovens, o afastamento da comunidade. As provas vão vir aí, tem gente com Enem pela frente. Estão há quase 2 anos sem aulas. E outra coisa, vai voltar daqui a 15 dias, se é que eles não vão recorrer e conseguir uma decisão contrária, para daqui a pouco parar de novo para as férias. Mas tudo bem, ué, fazer o quê? Antes tarde do que nunca. Que não dá para continuar sentado em cima disso. Agora, e o impacto geral nessa rede? Agora, ontem eu estava vendo lá nos comentários, para não perder esse ponto aqui, a ampla maioria favorável à volta, dizendo isso, mas eu vi uma mãe ou um pai, confesso que ela não assinava, estava só o telefone do lado, no relatório da Natália Teixeira, 7816, em que ela dizia que, olha, eu gostaria de ser ouvida e tal, comunidade, porque eu não quero que meu filho volte. Realmente eu acho melhor esperar até março de 2022. O que eu digo para essa mãe? E para os outros, eventualmente, pais, que eu tenho absoluta convicção que não são a maioria, mas precisam ser respeitados. Eu vi escola, por exemplo, eu vi matéria no Jornal da Band de escola. Gente, é a coisa mais simples do mundo você fazer isso. E dá condição para quem quiser continuar em casa, híbrido. Você pega um webcam e a rede tem que ter dinheiro para isso, porque economizou em muito, como eu falei agora há pouco. Você pega um webcam, bota num pau de selfie da vida, num desses negócios de suporte, Pinho, bota lá, liga o webcam num computador que estiver dentro da sala,
qualquer. Se não tiver, pega um outro de um laboratório. Eles tiveram 1 ano e 8 meses para fazer isso, para pensar nisso, para se adaptar a isso. Bota uma câmera no professor e o link disponível para quem tiver. Ou a aula sendo transmitida no Skype, qualquer coisa, para o aluno que está em casa. E esses, sei lá, 5%, 10%, estou chutando alto, muito alto, que quiserem ficar em casa, ou que optam por ficar em casa, ou porque estão preocupados porque tem ainda alguma situação em casa que o limita para isso, o preocupa para isso e tal, mora com alguma pessoa que tem uma comorbidade, está um pouco mais preocupado, você bota à disposição dessa pessoa o ensino híbrido. Não é o melhor dos mundos, como não está sendo desde março do ano passado, mas você vai atender uma absoluta maioria e dá para ele ali uma possibilidade dele acompanhar a aula. Ou pega 1, 2, 3 professores para ficar dando as aulas do ensino híbrido. Ah, não dá para fazer isso. Olha, vocês tiveram 1 ano e 8 meses para pensar nisso. Economizaram, podiam estar agora gastando com professores extras, temporários, para poder cobrir eventualmente o espaço do híbrido. O problema é de vocês, eu não trabalho com a rede, meu ofício não é esse. Que não dá, então só volta, sei lá, em março de 2022. Ninguém faz isso, ninguém está fazendo isso. Só vocês, respaldados na estabilidade e na rede de vocês. Nenhum país do mundo sério que trata a educação de maneira séria está levando dessa forma. Volto a dizer, todo mundo imunizado dessa categoria. Está aí a decisão da Justiça determinando volta em 15 dias do Colégio Pedro II, Rede Federal, depois de uma provocação do Ministério Público Federal. Rodolfo, você falou sobre impacto na rede. A Giovana Quebian, que trabalha aqui na nossa central de apuração, estava me contando sobre um grupo de alunos da UFRJ que já estão até temendo o que eles vão fazer para conseguir voltar, né? Porque, enfim, diante do impasse, pandemia, muitos têm que trabalhar para completar a renda, enfim, para poder vir morar no Rio de Janeiro, no caso de algumas pessoas que vêm do interior, por exemplo. E algumas pessoas fizeram o quê? Como estavam pagando aluguel na perspectiva de volta às aulas, mas não voltava nunca a aula presencial, encerraram o aluguel, voltaram para suas cidades e agora são pegas de surpresa com essa notícia e estão já se planejando. O que a gente vai fazer para conseguir dinheiro para procurar um novo aluguel agora no Rio de Janeiro para voltar a estudar? Então, o impacto... Tem esse impacto também, a vida das pessoas virada ao avesso e agora elas vão ter que revirar diante de toda essa burocracia que aconteceu. Tem algumas participações aqui na live também, Agatha Meirelles, de ouvintes que estão se posicionando contra a decisão da Justiça, por exemplo, Flávio Eduardo, a Lívia Guimarães e também a Silvia Lorenz Martins. Eles levantam pontos como corte de verbas na rede federal, o que impossibilita alguns ajustes, falta de ventilação e também de equipamentos necessários para os alunos e professores, como uma máscara mais adequada. A Luciene aqui na nossa live no YouTube, e aí vou trazer o lado exatamente que o Pinho falou, que é contra a decisão da Justiça e também vai contra o que a gente está trazendo de participação da grande maioria pelo WhatsApp, que pede o retorno. Inclusive, um ouvinte acabou de escrever falando que tirou a enteada do Pedro II porque não tinha nem previsão de volta. E aí a Luciene falou assim, ninguém fala do corte das verbas das instituições federais. Durante esses 2 anos, complementa a Andréia, não fizeram nada pelas estruturas das escolas públicas. Essas são algumas participações que a gente tirou. Veja, ela está coberta de razão também nisso. Houve corte de verbas. Esse é um governo, minha gente, que cortou, porque lembre-se, a gente está falando de rede federal vinculada ao Ministério da Educação. O que é o senhor ministro Milton Ribeiro? Qual foi a última coisa que ele fez? O que ele produziu para a educação no Brasil? Esse é um governo que cortou verba para o IBGE. A gente não conseguiu fazer o censo 10 anos depois. A gente não consegue entender se o Brasil cresceu ou diminuiu em cada região específica. E tudo bem, estamos juntos nessa. Agora, vamos olhar, porque se vocês ficarem pautados nisso e diante de corte de verba, reclamação, que são coisas recorrentes e tristes da área da educação, podemos estender essa discussão para o salário, podemos estender essa discussão para as condições em si de trabalho, podemos estender para diversas áreas e lados da educação. Agora, se ficarmos em cima dessa discussão, a gente então não volta nunca. São discussões distintas. Uma coisa é a reivindicação, a discussão
em cima das verbas, do corte de verbas da educação. Agora, você dizer, como por exemplo, desculpa, uma pessoa interagiu aí com a gente dizendo que não tem condições, equipamentos para voltar. Que equipamentos, minha gente? O que não tem? Máscara? Ué, professor que leve de casa, não, a máscara dele? Eu trago a minha todos os dias, pô. O aluno que leve a dele. Máscara, gente, máscara. Ah, Rodolfo, eu quero, sei lá, uma N95. Olha, se o colégio não te der e você quiser e se sentir mais seguro com essa máscara, eu acho até que eles deveriam te dar, porque você tá lá a trabalho. Mas se não, vai com duas suas, ou eventualmente compra. Fazer o quê? Não vai voltar por causa disso? O que foi uma outra coisa de ventilação? A rede municipal estadual, Pinho, também tem seus problemas de ventilação e nem por isso estão deixando de voltar. Sim, são piores até os problemas. Inclusive, o secretário Alexandre Vale falou ontem, durante a entrevista estadual, que eles estão se adaptando, né? Que antes tinha que botar ar-condicionado em todas as escolas, agora já tem que manter o ambiente aberto. Então é uma questão de adaptação em que eles vão se adaptando aos poucos. Mas que o retorno é muito importante. Não dá para justificar um erro pelo outro também, né? Você já tem um erro de corte de verba, já tem um erro de problema de infraestrutura. Aí você vai adotar o terceiro erro, que é um atraso na educação, um impacto em uma nova geração, né? Perfeito, Pinho. Então, assim, sabe, fica aquela coisa de que parece que fica tentando arrumar argumento para não voltar, para ficar contra. Ah, não tem máscara, não tem equipamento. Gente, outra coisa, o reitor não tem nada para comprar nem máscara. E o que ele economizou de limpeza de luz todo esse tempo? Nada? Não conseguiu se preparar para fazer uma licitação de máscaras N95 para toda a rede? Aí não tem ventilação. Pô, quantas escolas no Brasil não tem ventilação? Na rede municipal, estadual, e eles estão voltando. O que vocês vão esperar então? Vocês vão esperar no corte de verbas, que a gente já sabe e é uma realidade, vocês vão esperar o quê? Licitação na 8666, obras na rede inteira do Pedro II, enquanto não fizer janela em todas as salas, vocês não voltam. Então, desculpa, fecha o Pedro II. Olhando para a realidade do corte de verbas, olhando para a realidade, que é o que a gente tem que olhar, vocês não vão voltar nunca, então, se for esperar o ambiente mais ventilado do mundo. Vai ter lugar que nem condições para você ventilar vai ter. Ué, mas o município nem distanciamento está fazendo mais. Pessoal de máscara e tudo. E qual foi a outra alegação que você colocou aí, Pinho? Foi negócio de equipamento, corte foi de ventilação. Era isso mesmo. Estrutura. Mas, gente, então... Se vocês, até no privado, se você for discutir, vai ter um monte de gente reclamando das instalações da rede privada também, falando que também não se sente seguro, vê problemas. Se for olhar sempre para isso, para essas coisas, já no ambiente que a gente está, com imunização completa, já com a taxa de circulação de vírus, de transmissão muito menor do que era, aí não volta nunca. Tudo bem, é essa opção. Não tem realmente um ambiente mais seguro e perfeito. Não tem. E sei lá se teremos. Tá aí Moscou fechando de novo com estouro de casos. Tá aí China ontem confinando de novo num ambiente lá porque aumentou caso de Covid de novo. Quando que a pandemia vai embora? Vai? Será que vai? Ou a gente terá que conviver? Tendo que conviver porque tá aí, a gente não vê perspectiva de sair, é se manter dentro da maior segurança do mundo? Mas fazer o que então? Para a educação? Não tem mais a educação? Então não volta para a aula? Pedro II, então fecha, acabou. Porque a janela não vai acontecer. Não dá para pensar dessa maneira. É virar as costas para a educação, para os estudantes, para os pais dos alunos, para a importância que vocês, como rede de uma maneira geral, têm. Detalhe. Muitos e muitos professores não concordam com essa tese. E a ampla maioria de pais e alunos não concorda com essas alegações colocadas por alguns, que precisam ser sim destacadas e tal, e colocadas, mas não é nem de longe o grosso do movimento que a gente tem agora e que, com determinação da justiça, em 15 dias o colégio terá que retomar.